Bom dia a todos. Estamos iniciando o segundo Papo Dominical, projeto iniciado semana passada, e agora vou estar trabalhando, aproveitando, investindo esse tempo das manhãs do domingo para fazer uma conversa reflexiva, uma conversa profunda em relação às questões da espiritualidade, da atualidade, do nosso tempo, da fé cristã. Hoje, vamos falar sobre culto, cultivo, cultura. E o que isso tem a ver com o vazio que tem na nossa sociedade atualmente. E essas conversas, esses papos, eles não são só Bíblia, não são só espiritualidade, mas eles também são o conjunto geral das inteligências e da ciência desenvolvida na nossa sociedade através do tempo, porque tem uma das passagens diz que meu povo sofre por falta de informação. E daí tu vai na igreja e todo mundo diz que isso tem a ver com falta de leitura da Bíblia. Pois então, sabia que a maior porcentagem dos doentes em hospícios, eles são cristãos? E a maior parte deles, uma parte deles tem lido a Bíblia frequentemente e mais do que somente lido a Bíblia tem sido um dos motivos da questão da loucura deles. Então, somente ler a Bíblia sem ler o mundo não tem sentido, não tem função e pode levar as pessoas a estarem alucinadas num manicômio, num hospício, num hospital psiquiátrico, né? A gente tem hoje muitos termos diferentes, mas o correto hoje é hospital psiquiátrico. Então, os hospitais psiquiátricos estão cheios de cristãos que leem a Bíblia. E isso já é um dado alarmante, né? Falei da outra vez que fé sem razão é alienação. E estar alienado não é algo positivo nem para a pessoa que está alienada e nem para o mundo que ela pertence. Então vamos começar aqui com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado por tudo que tem feito na nossa vida. Obrigado por esse dia, por termos acordado, por estarmos vivos e por permitir que vivamos mais um dia, cumprindo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, culto, cultivo e cultura. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? É que o culto, ele gera um cultivo, que é o culto gera uma ação cotidiana diária, e essa ação cotidiana diária vira uma cultura, que é uma forma de fazer, né? Vou dar aqui um exemplo. Culto, vou na igreja. Cultivo, oro todos os dias. Cultura, minha vida de oração. Eu tenho uma vida de oração, vira uma cultura, vira algo que, de pontual do cultivo, eu tenho uma geração permanente em volta disso. Bom, o que isso tem a ver com a vida cotidiana, com todos os dias? É que o culto, ele tem alguns ritos específicos, muito parecido com o culto que a gente vê quando a gente vai na igreja, que é a reunião e a preparação do espaço. Então, um culto, ele precisa de uma reunião e uma preparação daquele ambiente para o culto. Uma saudação de abertura, uma saudação e abertura, precisa daquele momento, vamos iniciar. Expressão coletiva, precisa coletivamente, as pessoas que estão naquele espaço estão fazendo a mesma coisa. Momento de entrega, então tu precisa estar ali se entregando algo de ti para aquele culto.
palavra, mensagem, precisa ter um objeto específico que ligue todas aquelas pessoas àquele ponto, algum tipo de oferta, algum tipo de participação ativa daquele conjunto de pessoas naquele culto que está sendo feito, um compromisso e identificação, né? Eu me comprometo com aquilo que eu estou fazendo e eu me identifico com aquilo que nós estamos fazendo, e o encerramento. Então, esse é o rito de um culto. Tá, isso é da igreja. Não, isso não é da igreja. Existe o processo de culto em todas as coisas que a gente faz na vida, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, o clube de futebol, um time de futebol. O time de futebol, eles têm uma reunião, eles vão se reunir e se preparam antes do jogo, começam a fazer aquela torcida, vão torcendo e tal. Isso é a preparação. Então eles se reúnem, começam a torcer, daí vai ter a saudação inicial, o locutor vai dizer, vai iniciar, os times vão entrar em campo. Começa o culto, começa o rito daquele culto. Daí tem a expressão coletiva, os cantos das torcidas fazendo aquele canto, né, tudo em conjunto. Momento de entrega, que é aquela parte do grito empurrando o time, torcendo, sofrendo com o time, é uma entrega. A mensagem ali é o jogo, é a bola, é o que aquele time está fazendo em campo, é o que estão vendo, é o que os comentaristas estão dizendo em relação ao que está acontecendo. A oferta e a participação ativa, tanto no canto quanto no ingresso que pagou, na camiseta que está, né? O compromisso e identificação, ele está comprometido com aquele time, tanto que ele está fazendo todo aquele esforço, tudo que ele está fazendo. E o encerramento, o fim do jogo. Então a gente tem um culto, tanto dentro da igreja, tem um culto no futebol, tem um culto aonde também? Num show de rock, num show de axé, num show qualquer. Por quê? Porque é o mesmo processo, é o mesmo rito. Os ritos transformam a vida e fazem com que a gente faça que aquilo se transforme num culto. E tudo que a gente faz, de alguma forma, é um culto, né? Então, o culto, ele é somente em relação à igreja, ao futebol, ao show? Não, a gente tem cultos a coisas. A gente tem cultos a, hoje, por exemplo, culto ao dinheiro. O que seria o culto ao dinheiro? A gente tem lugar para se reunir, para gastar o dinheiro. A gente tem um lugar que a gente vai, faz uma reunião, as pessoas, dentro daquele mesmo espaço, com o mesmo ambiente, com a mesma intenção. Eu vou no shopping, eu vou gastar. Eu vou numa loja com ofertas, eu vou gastar. Eu vou... e não só o gastar, a gente se reúne dentro do escritório, dentro da fábrica, dentro das bolsas de valores, com o intuito do dinheiro, com uma espécie de preparação para ganhar e adquirir ou para gastar aquele dinheiro. A gente tem hoje gurus, né, em relação ao dinheiro, influencer. A gente tem igrejas que pregam mais dinheiro do que Jesus. Então a gente começa a perceber um culto meio mesclado dentro de algumas questões. Temos livros dedicados somente à intenção do dinheiro. A gente tem influencers, né? Frases de impacto, um monte de coisas, carros, né? O cara mostra seu carro, o cara faz um reel só mostrando seu carro. O cara sobe no púlpito com o seu relógio de 200 mil reais e amostrando, né? Fazendo literalmente amostrando aquilo, né? Fazendo com que aquilo seja muito mais do que ele mesmo, ou que aquilo seja mais para as pessoas do que só aquilo que ele está dizendo. Aquele acessório, ele tem mais importância
no subconsciente da pessoa que está vendo do que aquilo que realmente está acontecendo dentro da mensagem que ele está passando, apesar que possivelmente a mensagem que ele está passando não seja uma mensagem tão pura quanto a gente vai ver daqui a pouco. Oferta, a gente faz oferta ao dinheiro, o nosso tempo, o nosso sono, a nossa família, a nossa saúde mental, né? A gente tem um apelo permanente do dinheiro, né, para conosco. Você tá ficando atrás, o outro tá ganhando mais do que tu, olha o carro dele, olha o relógio dele. Isso são apelos, mesmo que invisíveis ao nosso ouvido, mas eles são muito visíveis aos nossos olhos, aos nossos outros sentidos. Uma promessa que o dinheiro faz. O dinheiro faz a promessa da felicidade, o dinheiro faz a promessa da liberdade financeira, ele faz a promessa de se livrar dos problemas todos. Então, a gente tem cultos. Tanto o culto, né, de entrega a Deus, e a gente tem culto ao dinheiro, a gente tem culto ao futebol, a gente tem culto a um show, a gente tem culto de várias formas. E esse culto, ele vira uma cultura, o cultivo. Vamos primeiro para o cultivo. Então, todo aquele culto, ele me deixa lá, e eu vou voltar aqui para a questão da igreja, né? Eu crio uma identidade, o cultivo, tá? Então, passei pelo culto, o cultivo. O cultivo vai me dar uma identidade. Então, eu sou cristão, né? Eu vou ter rituais diários. Ritual diário, eu leio a Bíblia, eu faço meu devocional. Os valores cultivados. Aqui é uma pergunta. Quais são os valores cultivados pela cultura, nesse caso, pelo cultivo do culto cristão? Essa é a pergunta. Mas eu vou cultivar valores específicos a essa fé, a esse culto que eu estou fazendo. Comunidades ativa. Eu tenho uma comunidade que eu tenho atividade. Eu tenho uma formação ética e também tem aqui uma questão de ética em relação à vida do culto, né? Uma herança simbólica. O que seria herança simbólica? A cruz é uma herança simbólica. Eu acho que no cristão a cruz é a maior herança, né? E uma esperança que é a salvação. Então, o culto, ele é um rito, mas ele gera um cultivo. E esse cultivo vai gerar uma cultura. E daí, o que é a cultura que ele gera nesse processo, né? Vamos pensar assim, um pertencimento a um grupo. Então, eu pertenço àquela igreja. Então, eu tenho pertencimento. Eu tenho símbolos de identidade. Nós somos da igreja tal, usamos o logo tal, né? Expressão coletiva é, sei lá, Deus abençoe, sei lá, um rito, uma expressão específica daquele grupo, né? Daquele grupo seletivo, assim. Organização de movimentos sociais. E aqui, né, a cultura gera, por exemplo, os movimentos missionários. Por quê? Ou movimentos sociais de ajudar os moradores de rua, né? Mas toda a cultura se movimenta socialmente de alguma forma. Formação de valores e moral social, tá? Então, também, e eu quero discutir exatamente esses pontos de valores, ética, moral social, mercado simbólico próprio, o outro ponto. Então a gente compra a Bíblia, a gente compra camiseta, a gente compra tudo, até o relógio, compra todas as coisas, né? Que aquele grupo específico, no caso do futebol, a camiseta do time, o calção do time, a jaqueta do time,
o adesivo do time para botar no carro, pinta a casa na cor do time, faz a festa da criança do time. Então, compra-se, cria-se um mercado específico daquela cultura. E educação emocional e narrativa de vida. Então, e aqui é um detalhe interessante que é a educação emocional. E a gente vê, por exemplo, a maior parte das igrejas educando emocionalmente os seus fiéis, dizendo: nós somos os caras, nós vamos ser salvos, e João, Pedro e Paulo vão para o inferno. O que é isso? Isso é uma educação emocional. Isso é uma forma de manipulação, uma forma de transformar a cultura daquela família, daquela pessoa, em algo seletivo. A mesma coisa para o time de futebol, não vai longe. Eu sou gremista, odeio os colorados. Né? Não, todo colorado é ruim. É o que? Uma segregação para com que eu continue dentro do meu próprio núcleo. Então, para mim ter devoção ao Grêmio, eu preciso ter aversão ao Inter. E eu preciso de devoção. E aqui é o que a gente tem de problema, e eu acho que é um dos maiores problemas, porque a gente passa o tempo todo buscando devoções e, a partir da devoção, segregando as pessoas a partir das suas crenças, gostos e cultos. Então, todo mundo que não tem o mesmo culto que eu não serve. Todo mundo que não tem o mesmo culto que eu não é real. Por quê? Porque a gente tem hoje uma miscelânea de coisas. Então ele é crente e vai no futebol. Ele gosta de rock, né? Mesmo que rock gospel, mas ouve outros tipos de rock. As pessoas, elas estão muito propensas a ter vários gostos em um único gosto. E hoje, um dos que mais perpassa todas as pessoas é a devoção ao dinheiro. Então a gente vê devotos ao dinheiro, mais ao dinheiro, estando dentro de igrejas, buscando, inclusive, em nome de Deus, o próprio dinheiro, e vendo novela, ou reunindo a família para ver novela, ou reunindo a família para ir no futebol. Então são congregações diferentes, culturas, cultos diferentes, que a partir das suas rotinas transformam numa pessoa, numa cultura muito própria. Então, quando eu coloco ali no cultivo que eu falo sobre valores cultivados, a minha pergunta está muito relacionada a os valores cultivados, eles são um conjunto, eles são resultado desse conjunto de coisas que faz a vida, os ritos e os cultos que fazem a vida daquela pessoa. A pessoa, por exemplo, pode ser militar, e a gente sabe que existe um culto em relação ao militarismo, e esse culto em relação ao militarismo vai ter um cultivo, vai ter uma cultura, mas ele tem o culto ao dinheiro, ele tem o culto ao filho, ele tem o culto ao neto e tem o culto a Cristo. O que isso gera no conjunto do resultado dessa única pessoa? Então a gente está numa sociedade muito perdida em relação a todas essas coisas. E agora, um apanhado geral sobre culto, cultivo e cultura e o que isso pode impactar de verdade na nossa vida, né, de forma mais prática e na nossa crença. E eu vou avançar agora para a segunda parte e fazer a leitura de um texto de Mateus 7, de 15 a 20.
Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uva, e os pés de urtiga não dão figo. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada ao fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Então, a gente lendo um pouco pensando um pouco em relação ao culto, cultivo, cultura, essa miscelânea de cultos que a nossa vida tem atualmente, falando os falsos profetas, e tem aqui, e o tema que eu queria trazer principalmente, é sobre o vazio, né? Sobre o vazio que a nossa sociedade tem hoje passado. A gente tem aí uma tristeza generalizada, depressão, ansiedade. A gente tem uma situação muito complexa de pessoas com N problemas, e esses problemas estão muito ligados ao vazio que a gente sente e à dor latente que a gente sente, né? E a gente tem isso tudo, tá muito ligado a uma ruptura do nosso sentimento, o nosso sentido de propósito, né? De existência, para que nós existimos. A gente está num mundo que existe milhares de possibilidades e alternativas, e a gente não sabe bem certo para que a gente serve, o que a gente veio fazer. Por mais que a gente esteja somente buscando a sobrevivência, que a maior parte das vezes a gente só está sobrevivendo, e a religião, a nossa fé deveria nos dar esse embasamento, mas nem sempre ela cumpre, e se cumpre durante um tempo e não cumpre depois, né? A gente não tem referências hoje de uma forma que a gente enxergue assim e siga, não, essa pessoa aqui é a pessoa que devemos seguir, né? Num sentido moral, inclusive. A gente tem referências ligadas aos nossos cultos, mas internamente, lá no fundo, a gente entende e sabe que isso fale e que isso não vai para frente. Internamente, a gente pode se enganar racionalmente, mas internamente nós sabemos o que está certo e o que está errado, e que aquilo não vai para frente, e que aquilo não vai funcionar, e que aquilo saber isso nos maltrata, inclusive, e a gente não consegue encontrar novas referências. Excesso de liberdade sem orientação. Hoje, há 40 anos atrás, a gente tinha poucas alternativas, poucas possibilidades, o que ainda fazia as pessoas ficarem mais felizes. As pessoas eram mais felizes naquele período com menos oportunidade, menos possibilidades. Hoje, com a infinidade de coisas que podemos, a gente fica muito, muito, muito infeliz, porque as possibilidades não nos permitem escolher muita coisa que a gente quer fazer, muita coisa que a gente quer tentar, muita coisa que a gente quer ter, muita coisa. E isso nos faz muito mal, isso nos machuca por dentro. A substituição
do ser pelo ter. E aqui eu acho que é um dos grandes problemas, né? A gente está muito mais preocupado em ter algo para mostrar para os outros, em ter algo para se sentir bem, né? Isso me lembra muito, isso soa muito mulheres, né? Que querem comprar roupa para se sentir bem, né? Mas nós, como um conjunto, estamos muito mais preocupados em comprar as coisas para se sentir bem, para se sentir forte, para se sentir saudável. Então o ter, ele ficou muito mais importante do que o ser, né? Eu sou saudável, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou confiante. Eu não preciso comprar algo para ter a confiança. Então, a inversão dos papéis, a inversão dos caminhos fizeram com que a gente invertesse inclusive o sentido da nossa vida. E o que tem a ver falsos profetas, né, com essa questão do vazio? Então, os falsos profetas, eles nos dão falsas orientações, falsos sentidos de vida. E como é que a gente vai saber que fruto é o bom, que fruto é o ruim, se a gente não tem referência sobre bom e mal, ou o nutritivo e o não nutritivo na questão dos frutos, ou se é fruto ou se é arbolho, né? Essas são perguntas que a gente precisa ter, porque a gente tem hoje profetas, pastores e afins falando mais de dinheiro, focando mais no dinheiro, mais no ter do que no ser, buscando cultos em outras, né? Semana passada eu falei de devoção à bandeira americana. As pessoas vão lá, fazem botam dentro do culto a devoção a uma bandeira que não é a dela, e junto bota mais o dinheiro, e junto mais a sua imagem, e vira um culto a quem? Um culto a quê? E daí botam uma pintadinha de Jesus Cristo. Que é isso? Que tipo de culto as pessoas estão fazendo? Que tipo de culto? E daí esse culto gera pessoas vazias. Será que a gente não poderia aqui colocar os frutos, conhecer os frutos do profeta como as pessoas que elas geram? Opa! Então, o culto que o pastor faz gera uma pessoa vazia. Será que essa não é a fruta que a gente está vendo? Será que esse não é o resultado que a gente está vendo em relação àquele culto e àquele profeta? Mas o problema é o seguinte, é que isso não é um cálculo, isso é uma vida. É uma vida, é uma família, é uma esperança, é um pequenino de Jesus, como ele mesmo fala, os meus pequeninos. E está sendo feito isso de qualquer jeito. Aprendi assim e tá tudo certo, e é isso que eu vou fazer, e aprendi mais isso aqui, vou juntar tudo e vou fazer uma coisa só. E são vidas que estão sendo danificadas, ou de alguma forma, ou de uma forma diferente, não bem produzidas, né? Frutas que poderiam dar muitas e muitas felicidades e outras árvores simplesmente pode estar sendo abortadas. Então é bastante complexo. Vamos para a leitura mais um pouquinho. Mateus 11, 28 a 30.
Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que ponho sobre vocês é leve. Mas Jesus, ele tem uma outra forma, né? Uma outra forma de ser, uma outra forma de pensar, uma outra forma de entregar. E ele diz ali, né? Minha carga é leve, eu vou dar minha carga para vocês. Venham, peguem a minha carga, que a minha carga é leve. Mas o que é o peso, né? O peso, na grande maioria das vezes, é julgamento. O peso é o não amor. O peso é o rancor. É o ódio. Então aqui ele nos convida para pegar o perdão. Ele nos convida para pegar o amor. Ele nos convida para pegar a não violência. E abandonar essas questões humanas nossas de ego, né? Ele nos abandona, ele nos propõe a nós abandonarmos tudo isso e termos uma nova cultura. Então, o culto de Jesus, ele tem que estar muito ligado a essa questão de uma expressão coletiva de amor, uma expressão coletiva de não julgamento, uma expressão coletiva de perdão, uma expressão coletiva de devoção à vida. Então, e isso tende a preencher o vazio. A preencher o vazio e matar essas raízes negativas que nos fazem nos dividir, segregar, porque a segregação só é bom para o dono daquele núcleo, para aquele que está produzindo os seus frutos a partir daquele núcleo. Então, para o Grêmio é ótimo ser inimigo do Inter, porque isso cresce o Grêmio e cresce o Inter também. Mas na questão do culto cristão, eu não vejo Jesus dizer segreguem. Eu vejo ele dizer unam. Eu ouço ele dizer amém. Eu ouço ele dizer perdoem. E esse é o fardo leve. Esse é o jugo leve que ele tem pra gente, né? E que nem é jugo. Inclusive ele diz, não julguem, porque o julgamento também é pesado. O julgar o certo, o errado, ele é pesado e ele que gera grande parte das dores, né? E ele simplesmente diz, ame, perdoe. E isso é o fardo leve que ele tem para com nós. Esse é o fardo leve que a gente pode ouvir dentro da própria fala de Jesus, sem invenções mirabolantes em relação à Bíblia, sem nada. É o próprio Jesus dizendo, ame, perdoe. Alguém te deu um tapa, dê a próxima face. Se alguém te pedir alguma coisa, dê. Sabe? Não precisa tradução
para Jesus. É só ler de fato e escrever, olha, tá aqui, ele disse isso. E daí ele disse assim, o meu fardo é leve. Por que o meu fardo é leve? Porque eu perdoo, porque eu amo, porque eu penso coisas bacanas sobre todo mundo, porque eu quero um futuro positivo para todo mundo. A vida fica muito mais leve, certamente. Diferente daquela vida que é amarga, tem um monte de inimigos, o grupo tem um monte de desejos inalcançáveis, né? Objetivos que nem são seus, e simplesmente porque temos cultos que não nos servem. Muito obrigado, tenha uma ótima semana, Deus abençoe a todos e até domingo que vem.